Chicago, 1961. A cidade dos ventos não era apenas fria por causa da brisa cortante que vinha do lago Michigan. Ela era gélida porque o sangue que corria em suas calçadas pertencia ao outfit. Se Las Vegas era o playground da máfia, Chicago era o escritório central, a sala de máquinas, o lugar onde os sorrisos terminavam e os negócios brutais começavam. Naquela época, ninguém dizia não para os rapazes de Chicago. Senadores curvavam a cabeça, juízes perdiam a memória e chefes de polícia ficavam subitamente ricos. A hierarquia era clara: Deus no céu, o dom na terra e o resto de nós pagando aluguel para existir. Mas havia um homem que operava em uma frequência tão desligada da realidade, tão imersa em uma bolha de bourbon e indiferença, que as regras da física criminal pareciam não se aplicar a ele. Enquanto Frank Sinatra beijava os anéis certos e Sammy Davis Jr. dançava conforme a música para sobreviver, Dean Martin olhava para o abismo do crime organizado e perguntava se o abismo tinha um isqueiro. Esta é a história de como a organização criminosa mais impiedosa da América tentou extorquir o rei do cool e como ele respondeu com um gesto tão audacioso, tão suicida e tão brilhante que fez o sangue de um dom congelar nas veias. Prepare-se, porque o que está dentro daquela caixa não é apenas uma afronta, é uma lição de poder. O vento uivava entre os arranha-céus de aço e concreto, chicoteando os sobretudos dos homens que caminhavam apressados pela Michigan Avenue. Mas dentro da suíte presidencial do hotel Ambassador East, o ar estava parado, pesado com a fumaça azulada de cigarros caros e o cheiro adocicado de colônia velha. Frank Sinatra estava andando em círculos, desgastando o tapete persa. Ele roía a unha do polegar, um tique nervoso que só aparecia quando o nome Giancana ou Accardo era sussurrado. Frank era o presidente do conselho, o homem que jantava com Kennedy, mas em Chicago ele sabia que era apenas um canário que cantava porque os gatos permitiam. E os gatos estavam com fome. No sofá, alheio ao colapso nervoso de seu melhor amigo, Dean Martin estava deitado, com os sapatos de couro italiano apoiados no braço de veludo de uma poltrona Louis XV. Ele segurava um copo de cristal que capturava a luz fraca do abajur, girando o líquido âmbar lentamente, hipnotizado pelo movimento do gelo. Ele parecia uma criança assistindo a um desenho animado, exceto pelo fato de que o desenho era sua própria vida, e ele não parecia se importar com o final. "Você não está me ouvindo, Dino", Frank explodiu, a voz rouca de tensão. "Isso não é Vegas. Isso não é o Sands, onde podemos rir e o gerente nos dá fichas grátis. Isso é Chicago. Esses caras, eles não mandam carta de despejo. Eles mandam legistas." Dean tomou um gole lento, saboreando o uísque como se tivesse todo o tempo do mundo. "O uísque aqui é bom, Frank. Tem um gosto de madeira molhada. Eu gosto." "Eles querem 50 mil, Dean, por proteção. Eles disseram que é uma taxa de licenciamento para operar na cidade deles. Se você subir no palco amanhã à noite sem ter pago, eles vão apagar as luzes. E não estou falando dos holofotes." Dean finalmente desviou o olhar do copo e olhou para Frank. Havia aquela névoa perpétua em seus olhos, aquela cortina de fumaça que ele usava para manter o mundo à distância. Mas lá no fundo, havia a clareza de um predador sonolento. "Proteção contra o quê, Pali? Contra o frio? Eu trouxe um suéter." "Proteção contra eles, seu idiota!" Frank gritou, servindo-se de uma bebida com mãos trêmulas. "Eles vão quebrar suas pernas. Eles vão garantir que você nunca mais ande, muito menos cante. Sam Giancana não é um fã. Ele é um homem de negócios. E você é uma mercadoria que não pagou a tarifa." A ameaça era real. O outfit de Chicago havia decidido que o Rat Pack estava ficando confortável demais, rico demais e independente demais.
Frank já pagava sua parte, disfarçada de doações, favores e shows beneficentes que nunca viam a contabilidade oficial. Mas Dean nunca deu um centavo. Dean tratava os mafiosos como tratava os garçons, com educação distante, mas sem intimidade. E para homens acostumados a serem temidos, a indiferença era o pior insulto. Naquela tarde, um associado do Outfit, um homem chamado Three Fingers Sal, havia interceptado Dean no saguão do hotel. Sal era uma montanha de carne e rancor, vestindo um terno que custava mais que o carro de um trabalhador, mas que parecia barato em sua estrutura bruta. Ele encostou Dean na parede perto dos elevadores. A mensagem foi curta, grossa e cheia de perdigotos. O Don manda lembranças. E ele diz que a taxa de seguro vence amanhã ao meio-dia. 50 mil, em dinheiro, ou o passarinho para de cantar. A reação de Dean foi o que começou a lenda. Ele não tremeu. Ele não implorou. Ele limpou calmamente uma gota de saliva da lapela de seu smoking, sorriu aquele sorriso de pálpebras pesadas e disse: "Você tem um hálito horrível, amigo. Devia tentar hortelã. É bom para a alma." E então entrou no elevador, deixando o assassino de boca aberta no saguão. Agora, no quarto, Frank estava tentando salvar a vida do amigo. Ele pegou o telefone. "Vou ligar para eles. Vou dizer que foi um mal-entendido. Vou dizer que vou cobrir a parte. Eu tenho o dinheiro no cofre." Dean se levantou. O movimento foi fluido, sem esforço. Ele colocou a mão sobre o telefone, pressionando o gancho para baixo, cortando a linha. O silêncio no quarto era ensurdecedor. "Ninguém paga nada por mim, Frank", disse Dean. A voz não tinha o tom de piada. Era a voz do homem que nasceu em Steubenville, Ohio, que trabalhou em siderúrgicas, que contrabandeou bebidas, que lutou boxe com as mãos nuas antes de descobrir que sua voz podia pagar as contas. Era a voz de Dino Crocetti. "Se eu pagar uma vez, eu sou funcionário deles. Eu não sou funcionário de ninguém, nem do estúdio, nem da NBC, e com certeza não de um cara que come espaguete com a boca aberta." "Então, o que você vai fazer?" Frank sussurrou aterrorizado. "Você vai morrer?" "Vou mandar um presente para eles", disse Dean, caminhando até o frigobar. "Minha nona sempre dizia: nunca chegue na casa de alguém de mãos vazias. É falta de educação." Nas horas seguintes, Dean Martin fez algo inexplicável. Ele não chamou a polícia. Ele não chamou seguranças. Ele chamou o serviço de quarto. Ele pediu itens estranhos. Uma caixa de sapatos vazia, papel de seda, fita adesiva. E pediu que um mensageiro fosse enviado a uma loja de brinquedos e a uma peixaria no cais. Frank assistia a tudo, bebendo para não desmaiar. Ele tinha certeza de que Dean tinha perdido o juízo. Ele estava montando seu próprio atestado de óbito. Na manhã seguinte, pontualmente às 11h30, um pacote chegou ao Armory Lounge, o quartel-general não oficial de Sam Giancana, em Forest Park. O bar estava escuro, mesmo sendo dia lá fora. Homens sentados em mesas de canto jogavam cartas e falavam em dialetos sicilianos fechados. O cheiro de molho de tomate cozinhando na cozinha se misturava com o odor acre de charutos toscanos. O Don estava sentado em sua mesa habitual, nos fundos. Ele era um homem pequeno com olhos de tubarão, vestido impecavelmente. Quando o capanga entrou com a caixa, o silêncio caiu sobre o recinto como uma guilhotina. "De quem é isso?" perguntou o Don, a voz baixa e rasposa. "Do cantor, chefe, Martin." O mensageiro deixou na porta e correu como o diabo. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto do Don. "Ah, ele pagou. Eu sabia que ele pagaria. Eles sempre pagam. O Sinatra deve ter colocado juízo na cabeça daquele bêbado." O Don fez um gesto. Um de seus homens, um sujeito enorme chamado Rocco, puxou um canivete e cortou a fita. A tensão era palpável. Todos esperavam ver maços de notas verdes, empilhados ordenadamente. O tributo de César.
a prova de submissão. Rocco abriu a tampa. Ele olhou para dentro. Sua expressão mudou de curiosidade para confusão e depois para um horror pálido. Ele recuou um passo, como se a caixa contivesse uma cobra venenosa. O que é? O Dom perguntou impaciente. Está faltando dinheiro? Chefe, não é dinheiro? Gaguejou Rocco. O Dom levantou-se irritado e caminhou até a caixa. Ele olhou para dentro. O tempo parou no Armory Lounge. O que estava dentro da caixa não era uma ameaça física. Não era uma bomba. Era algo muito pior. Dentro da caixa, aninhado em papel de seda roxo, havia um único peixe. Não um peixe grande, não um símbolo de dormir com os peixes. Era um peixinho dourado, morto, boiando em um saco plástico com água. E ao lado do peixe havia uma revista em quadrinhos do Pato Donald. E finalmente um bilhete, escrito à mão, em uma caligrafia desleixada e elegante. O Don pegou o bilhete. Seus dedos, que já haviam ordenado dezenas de execuções sem tremer, agora estavam rígidos. Ele leu em voz alta, num sussurro que ecoou pelo salão silencioso. Caro Sam, fiquei sabendo que você gosta de contar histórias. Eu também. A diferença é que as minhas são engraçadas e as pessoas pagam para ouvir. As suas fazem as pessoas dormirem. Aqui está o jantar, o peixe e um pouco de leitura cultural, o pato, para você se educar. Não mandei o dinheiro porque gastei tudo em aulas de canto para o seu capanga, o Sal. Ele tem um barítono terrível, mas com prática, quem sabe? Se quiser o dinheiro, venha buscar no palco. Estarei lá às 8. Primeira fila é por minha conta, mas traga gravata. Odeio plateia mal vestida. Com amor, Dino. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os homens olhavam para o Don, esperando a explosão, esperando a ordem para queimar o hotel, matar o cantor, iniciar uma guerra. Era um insulto de proporções bíblicas. Dean Martin não apenas recusou pagar. Ele tratou o Don da máfia de Chicago como uma criança, enviando um gibi e um peixe de aquário. Ele riu na cara da morte. O Don olhou para o peixe morto. Olhou para o gibi do Pato Donald. O rosto dele ficou vermelho, uma tonalidade profunda de carmesim que subia pelo pescoço. As veias da têmpora pulsavam. Rocco já estava com a mão na arma, pronto para sair e fazer o serviço. E então, um som estranho cortou o ar. Começou como um bufo, um som abafado, gutural. Depois, transformou-se em uma tosse seca. E finalmente explodiu em uma gargalhada. O Don estava rindo. Ele ria tanto que teve que se apoiar na mesa. Ele ria com uma mistura de incredulidade e histeria. Ele jogou o gibi do Pato Donald na mesa e limpou uma lágrima do olho. O filho da mãe... O Don engasgou ainda rindo. O maldito filho da mãe louco. Os capangas se entreolharam, confusos. O chefe tinha enlouquecido. Chefe, Rocco arriscou. Devemos ir pegá-lo? O Don parou de rir abruptamente, voltando à sua frieza habitual, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Um brilho de respeito relutante. Ele pegou o bilhete de Dean e o dobrou cuidadosamente, colocando-o no bolso do colete. Não, disse o Don, ninguém toca nele. Mas, chefe, o desrespeito... Desrespeito. O Don balançou a cabeça. Isso não foi desrespeito, Rocco. Isso foi colhões. Sinatra? Sinatra me paga porque tem medo de perder os dentes. Ele me respeita porque eu sou o monstro debaixo da cama dele. Mas esse cara, esse Dino... O Don olhou para a caixa vazia. Ele mandou um peixe dourado e um gibi para o chefe do outfit. Ele está dizendo que eu sou uma piada para ele. E se eu matá-lo por isso, eu provo que ele está certo. Se eu matá-lo, eu sou apenas um bandido sem senso de humor. O Don sentou-se novamente, acendendo um charuto. Além disso, continuou o Don, soltando uma nuvem de fumaça, se o matarmos, quem vai me fazer rir na TV nas noites de quinta-feira? Jerry Lewis, aquele idiota grita demais. Naquela noite, o show no Ambassador East foi lendário. A sala estava lotada.
A fumaça, o álcool, as joias brilhando na penumbra. Frank Sinatra estava no palco, mas seus olhos varriam a entrada a cada 3 segundos, suando frio, esperando ver homens armados entrarem pelas portas duplas. Ele errava as letras, sua voz estava tensa. Ele estava esperando o massacre. E então, Dean entrou. Ele deslizou para o palco com um copo na mão, o cigarro pendurado no canto da boca, relaxado como se estivesse em sua própria sala de estar. Ele olhou para Frank, viu o terror nos olhos do amigo e piscou. "Você parece tenso, Pelly." Dean disse no microfone, a voz macia como veludo. "Parece que deve dinheiro a alguém." A plateia rugiu de rir. Frank ficou pálido. Dean caminhou até a beira do palco. Na primeira mesa, reservada e vazia durante toda a noite, sentava-se agora um grupo de homens silenciosos em ternos escuros. No centro estava Rocco, o braço direito do Don. Ele não estava sorrindo. Ele olhou fixamente para Dean. O ar na sala mudou. A música da orquestra vacilou. Frank deu um passo para trás. Era isso. Era o fim. Dean olhou para Rocco. Rocco olhou para Dean. Lentamente, Dean enfiou a mão no bolso do smoking. Frank prendeu a respiração. Rocco tensou os músculos. Dean tirou um maço de cigarros e o jogou suavemente para Rocco. O capanga pegou no ar por reflexo. "Diga ao seu chefe que ele esqueceu o troco", disse Dean. Rocco olhou para o maço. Depois olhou para Dean. Por um segundo, a violência pairou no ar. Uma lâmina suspensa sobre o pescoço de todos. E então, Rocco abriu um sorriso minúsculo, quase imperceptível. Ele guardou o cigarro no bolso. Fez um leve aceno de cabeça. Um reconhecimento de soldado para soldado. E se levantou. O grupo de mafiosos saiu do recinto silenciosamente, desaparecendo na noite. Frank Sinatra quase caiu, apoiando-se no piano. Suas pernas eram de gelatina. Ele olhou para Dean como se estivesse vendo um fantasma, ou um deus, ou um lunático. "Como..." Frank sussurrou longe do microfone. "Como você sabia que eles não iam atirar?" Dean deu de ombros, virando-se para a orquestra. Ele fez um sinal para o maestro. "Eu não sabia, Frank", ele disse, ajustando a gravata borboleta, aquele sorriso preguiçoso voltando aos lábios. "Mas se eles atirassem, eu não teria que pagar a conta do hotel amanhã. De qualquer jeito, eu saía ganhando." A orquestra atacou os primeiros acordes de Ain't That a Kick in the Head. Dean Martin começou a cantar, sua voz preenchendo a sala, quente, rica e intocável. Naquela noite em Chicago, a máfia aprendeu uma lição que Hollywood levaria anos para entender. Você pode ameaçar um homem que ama a vida, mas você não pode extorquir um homem que acha que a vida é apenas uma grande piada cósmica. O Don recebeu sua caixa, Dean manteve seu dinheiro. E Frank Sinatra aprendeu que, às vezes, a melhor proteção não é uma arma, mas a absoluta, completa e aterrorizante falta de medo de usá-la.